Seguimos com mais notícias para você. Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira. André Anelli, direto da capital federal, tem informações ao vivo para a gente. André, boa noite a você. O que foi discutido nesse encontro? Oi, Lívia. Boa noite para você. Boa noite a todos. Oficialmente, Arthur Lira e Lula conversaram sobre reforma tributária e também sobre reforma no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. As duas medidas estão em análise no Congresso Nacional, mas os detalhes da conversa no Palácio da Alvorada não foram revelados. Lira postou no Twitter que esteve na residência oficial a convite de Lula. A reunião aconteceu um dia após o encontro ministerial que ocorreu aqui no Palácio do Planalto. Ontem, os ministros foram cobrados a melhorar a articulação do governo com o Congresso. 2 pedidos foram feitos: que sejam aceleradas as nomeações ministeriais para cargos no governo federal e que o diálogo dos chefes das pastas com as bases seja mais constante. Esses pedidos de melhoria na articulação também foram repercutidos na reunião de hoje entre Lula e Lira, lá no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o presidente também disse que tem a intenção de reduzir o envio de medidas provisórias ao Legislativo. Lívia. Agora, André, essa reunião do Lula com Lira não estava prevista na agenda oficial de nenhum dos dois, certo? De fato, foi uma reunião surpresa. O presidente Lula ganhou espaço na agenda após o cancelamento da viagem que faria hoje a Rio Verde, no sul de Goiás. Por motivos meteorológicos, houve uma grande neblina ali na região. O avião presidencial não conseguiria pousar no município, que, como eu disse, ficou tomado por essa forte neblina. Lula chegou a se dirigir até a base aérea aqui da capital federal, onde ficou aguardando por cerca de 1 hora e 20 minutos para decolar. Sem a previsão de mudança climática, o presidente acabou cancelando o deslocamento e retornou para a residência oficial. A viagem era para a inauguração do terminal rodoferroviário de Rio Verde. A obra total da Ferrovia Norte-Sul, que passa pelo município, já dura 36 anos. E o detalhe que chama a atenção é que esse terminal rodoferroviário já foi reinaugurado, ele já foi inaugurado em 2021. A informação é da Rumo, concessionária de ferrovias, que investiu 390 milhões de reais na construção da fase do terminal, dessa última fase do terminal para o transporte da produção agrícola. Ainda segundo o Palácio do Planalto, Lula deve remarcar essa ida para Rio Verde para os próximos dias, já que hoje ele estava sendo aguardado, melhor dizendo, pelo governador Ronaldo Caiado e por lideranças municipais lá de Rio Verde. Essa visita à região também faz parte de um esforço do presidente na tentativa de se reaproximar dos produtores rurais. Lívia. Obrigada, André Anelli, pelas informações. Bom trabalho para você aí na capital federal. Nelson Kobayashi, quero te ouvir a respeito dessas cobranças que têm sido feitas pelo Congresso, dessa vez por meio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para que haja uma aceleração dessas nomeações para cargos no Planalto. Esse tipo de cobrança que vem constantemente do Congresso, Kobayashi, por liberação de emendas, por nomeações em cargos em troca de governabilidade, isso mostra o poder ou protagonismo que o Congresso tem conseguido na política brasileira nos últimos anos. Até que ponto isso pode ser algo positivo ou negativo? Isso é muito mais negativo, né, Lívia? Agora eu vejo nisso tudo também uma certa oportunidade do presidente Lira nesse encontro com o presidente Lula, justamente porque o presidente Lula, se encontrando com o presidente da Câmara, ele está fazendo uma função que não era para ser a dele, essa de ser o articulador com o Congresso Nacional, neste caso com a Câmara dos Deputados. E o presidente da Câmara sabe disso. Por quê? Porque o presidente Lula, na figura de líder máximo do governo, ele tem mais dificuldades para falar não. Ele é uma pessoa que não pode se indispor facilmente. Então, o presidente Lira viu ali uma oportunidade de acelerar, de pressionar essas nomeações que, se fosse um interlocutor, se fosse um ministro, se fosse alguém ligado ao presidente Lula e não ele diretamente,
teria muito mais facilidade de negar, de postergar, de dificultar este pedido de ser aceito. Eu acredito que o presidente Lula ele precisa urgentemente de estabelecer um articulador com o Congresso Nacional, senão o ministro Padilha, o próprio ministro da Casa Civil, alguém para que isso seja feito, porque se ele começar a fazer também esta função, quem faz muitas coisas não faz nenhuma corretamente, e ele corre um risco de perder ao longo do tempo essa governabilidade que ele tanto pretende. Agora, Dora Kramer, falando nesse assunto, eu me lembrei que na semana passada a gente discutia justamente isso. E você chegou a nos dizer o seguinte: para que haja uma melhoria nesse processo de articulação, é preciso mais do que distribuição de emendas, é preciso mais do que distribuição de cargos. O que está faltando mais então, Dora? Isso que o presidente Lula está procurando preencher essa lacuna, né? Faltando interlocução. Claro que tem uma questão de agendas, né, que o governo precisa compatibilizar a sua pauta com o perfil do Congresso, que é um perfil mais de centro-direita. Mas essa reunião de hoje, eu fiquei sabendo ali no gabinete do presidente Lira, que o mais importante do que o que se discutiu é o fato da reunião ter acontecido, porque o presidente Lula é que chamou o presidente da Câmara, porque, como ele vai a semana que vem para a Europa, ele não queria ficar 15 dias sem ter esse contato. Eles vão estabelecer, o que o presidente pretende estabelecer, uma rotina de encontros com o presidente da Câmara para ir tocando a dinâmica para que as coisas, e consertando o que está errado, quais são as demandas, atendendo as demandas em relação à pauta na medida do possível. E uma delas, hoje, além dessa discussão de reforma tributária, CARF e tal, ficou acertado que o presidente Lula vai atender uma demanda da Câmara, que é, no lugar de ficar mandando medida provisória tem a execução imediata, ela começa a valer de imediato, assim que é editado. No lugar disso, vai mandar projetos de lei. E o presidente da Câmara fez questão de colocar na rede social essa promessa do presidente, para que ela não seja descumprida, porque é um pouquinho complicado, porque projeto de lei tem uma tramitação muito mais demorada, e isso atrasa a pauta do governo, né? Mas, de qualquer forma, se eu pudesse resumir em 3 palavras o que está acontecendo, esse momento, eu diria que é água na fervura. Uma trégua. Até quando? Ninguém sabe. Pois é, Dora. Desde janeiro, a gente vem falando sobre essa dificuldade de articulação, desde fevereiro, quando efetivamente o Congresso começou a funcionar. E mesmo com essas dificuldades, aos trancos e barrancos, o governo tem conseguido emplacar algumas pautas importantes. Será que em 4 anos será possível conseguir essa paz? Ou, pensando em um governo de esquerda, em um Congresso que majoritariamente é conservador, essa paz jamais será alcançada? Olha, pode ser uma paz de procedimentos, as pessoas podem ter uma convivência sem atritos, mas as divergências vão permanecer. E um certo clima de tensão também ao longo desses 4 anos. Por isso que isso ser mais grave ou menos grave depende da calibragem, por isso que a gente chama de articulação política, depende de como é que vai se conduzindo. Se insere nesse contexto o fato do presidente Lula não querer ir para a Europa sem antes ter uma conversa amiga ali com o presidente da Câmara.